Então, senhores, o que acontece? O que aconteceu em relação aos doidões aí, aos doidão? Que eu não sou, claro. Vocês tentaram caracterizar que devido ao fato de supostamente estar resolvida a questão financeira, eles precisariam tirar isso para eventualmente não caracterizar o pecado. Se não caracteriza pecado, eu não teria por que eventualmente retornar a uma atividade secular, porque não seria pecado. Só que eu confirmei um negócio que seria pecado. No caso, ali usar dinheiro alheio para fundamentar o ministério quando as pessoas não querem, né? Principalmente no caso, por se tratar de pai e mãe. E era pecado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando descaracterizar no sentido de dizer que não é pecado usar dinheiro dos outros, porque eventualmente eles concordariam supostamente, eles precisavam tirar isso dessa premissa, ou que a questão financeira já estaria resolvida, um dúplice argumento. Eles precisariam tirar isso da jogada para eventualmente caracterizar que se eu buscasse alguma atividade secular, é porque eu estaria desejando atividade secular, seja ela jurídica ou de qualquer outra natureza, né? Isso é falso. Porque o que acontece? Nas minhas consultas bíblicas, acabaram aparecendo os argumentos de Salomão no sentido de que havia a possibilidade de se perder dinheiro. Então, se eventualmente essa questão de minha mãe e meu pai quererem me dar dinheiro para agir ministerialmente, para atuar em ministério, se isso eventualmente era verdade, não quer dizer que não haveria outros pecados. Mesmo que eu não soubesse, porque quando vem a orientação bíblica, eu não fico perguntando necessariamente qual é o pecado que eu cometi. Eu penso de uma maneira diferente. Falei, bom, já que tem pecado, eu não sei se eu vou conseguir mudar, eu vou me preocupar com a questão financeira. Porque houve o alerta. O alerta aconteceu. Né? Se preocupa com a questão financeira, porque talvez um dia você fique sem dinheiro, a parte da herança pode não ficar com você, alguma coisa assim. Esses argumentos salomônicos, que inclusive já falei aqui no canal. Então, como assim? Como assim? Que raciocínio é esse? Não, vamos tirar essa premissa. Não quer dizer que não haja outras, porque há outros pecados que podem ser sucessivos também. Podem ser pecados acontecidos. Tanto que quando eventualmente eu questionei, algumas das orientações bíblicas foram justamente essa, porque não é só um pecado que há eventualmente outras. Há eventualmente outras. Esse raciocínio que vocês estão fazendo está totalmente errado. Totalmente errado. Não, vamos tirar essa jogada. Não, porque agora, já que eventualmente ele não tem essa premissa e não é mais pecado usar dinheiro dos outros, não. Agora já tiramos essa premissa, não. Agora não tem por que buscar atividade secular nenhuma. Né? Mas eu também não poderia ir no voluntariado porque teria uma armadilha lá se fosse um voluntariado ministerial. Na igreja anterior. Então, na igreja também não daria. Ou por não concordar com a doutrina, ou por possibilidade de armadilha. E em outras igrejas eu poderia ser perseguido também, porque eles iam mandar a gente, como já aconteceu, inclusive, né? Em outros ministérios e outras igrejas, eu ser absolutamente, terrivelmente perseguido. Então não adiantaria. Então, havia possibilidade de armadilha. Mas não só isso. Mas então agora retornar para a atividade secular não prova que ele gosta da atividade secular porque ele estudou, então é porque eventualmente não tem a premissa da... Não há a premissa, vamos dizer, de pecado nenhum. Então supostamente estaria obedecendo. Não, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Não, mas você não sabia disso. Então, mas aí é outra contradição. Porque se vocês trabalham na crença de que, nem na crença de vocês, mas na crença tentando me enganar, de que não era pecado, eu tinha a crença de que eu tinha pecado, eu não sabia qual, ou se eu tivesse pecado eu não ia necessariamente conseguir mudar. Poderia ser alguma coisa em relação ao videogame, alguma coisa em relação à sexualidade. E talvez até idolatria de sexualidade. Se eu eventualmente passar muito tempo fazendo isso. Às vezes estou ali com preguiça, não quero estudar muito, vou buscar algum outro tipo de material. Pode ser. Pode ser. E ali por bastante tempo. Pode ser. Pode ser. Como há a possibilidade de outros pecados, porque houve o alerta salomônico de que eu poderia ser punido ali de alguma forma na questão financeira, automaticamente era algo digno de preocupação. Não era só a questão do uso de dinheiro de pai e mãe. Que, aliás, inclusive, na verdade, eu não acreditei, porque eu não... Vocês sugeriram um argumento, eu não acreditei, porque o processo não tinha saído. Né? Eu não acreditei nesse argumento. Inclusive, eu nem acreditei em vocês. Vamos trabalhar com a federação, vamos tirar isso daqui, dizer que não é pecado. Mas eu não acreditei nisso.
Eu acreditei que poderia haver outro pecado e acreditei que essa situação, inclusive, não estava resolvida. Eu não acredito. Eu acho que eles estavam tentando justamente falar, não, então ele gosta da atividade, porque eventualmente se ele não tem pecado nenhum, por que ele está tentando a atividade? Então, primeiro, eu não acreditei nessa hipótese. Porque eu achei que a questão do processo não estava resolvida. Então, se o processo continua, é porque eles não querem investir no voluntariado, porque tem possibilidade de o dinheiro da herança acabar, porque o voluntariado não ajuda financeiramente na questão da herança a princípio. Então, ou eventualmente outros motivos. Então eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa esquisita. Então, é isso, né? Se houvesse concordância, não haveria outras ocorrências. Então eu não acreditei nesse argumento sobre a questão de o dinheiro não é importante. Não vamos tirar o permisso do dinheiro porque já tem eventualmente a garantia da herança, né? Ou outros argumentos plausíveis, né? Plausíveis não, né? Parecidos, né? Plausíveis. Não era essa situação. Eu não acreditei que o dinheiro não fosse importante, tanto que a própria Bíblia dizia que não, tem a possibilidade de eventualmente perder dinheiro e tal. Então eu já sabia disso. E o motivo de perder dinheiro poderia ser, inclusive, esse pecado específico sobre usar dinheiro de quem não quer, porque essa questão não estava totalmente resolvida, não parecia estar resolvida. Embora você dissesse o contrário, depois a Bíblia diz que confirma que é pecado. Ora, se a Bíblia confirma que é pecado específico, era uma das possibilidades de pecado em relação ao alerta de eventualmente perder dinheiro, como possível punição. Então, além de outros pecados possíveis também. Eu falei, então, qual foi a minha questão? Se houve esse alerta bíblico sobre a possibilidade de perder dinheiro, há algum pecado, mesmo que não seja, embora possa ser, a questão do uso, explicando melhor, a questão do uso de dinheiro, no caso de pai e mãe, que vocês precisavam tirar essa premissa para verificar, né? O que não fez sentido nenhum, porque eu poderia ter outro pecado, né? Eu achei que havia, tanto que se eu eventualmente um dia eu não estou tão animado, por exemplo, para estudar, eu posso buscar um material na internet, ficar muito tempo além do que deveria, talvez até jogando, e essas são coisas que talvez pudessem de alguma forma caracterizar idolatria, ou não, mas poderiam de alguma forma. Eu falei, bom, se há possibilidade de punição financeira, algum tipo de pecado há, mesmo que eu não saiba ou que eu não consiga mudar. Isso que vocês estão dizendo, porque senão a Bíblia não avisaria. Essa era a lógica, né? Vocês presumindo, não há pecado aqui, na questão financeira não é pecado, tentando jogar para debaixo do pano. Que vergonha, que vergonha. Mas eu não acreditei nesse argumento. Aí que tá, tem essa também, né? Não era nem só a possibilidade de outro pecado. Eu não acreditei que a questão financeira estava resolvida, né? Porque era um argumento muito dúbio. Eu falei, peraí, eu não recebi dinheiro da herança ainda. A princípio, a continuidade do processo houve. Então, não tem como estar 100% resolvida a questão financeira. Não recebi dinheiro nenhum. E aparentemente as pessoas não querem dar dinheiro. Talvez com uma ou outra fala em contrário, mas que também foram alteradas, né? Então, mas eu não preciso desse argumento. Então eu prefiro que eventualmente, se há uma concordância com o Ministério, que seja feita uma fala e que ela não seja alterada. E que realmente, concordo, tal dinheiro aí, vai e pegue. Não, mas o objetivo é só humilhar. Olha, não parece, porque pelo que eu vi justamente, a confirmação depois é que realmente era pecado. Depois o pessoal ali, eu vi o pessoal da Globo já, o pessoal sorrindo, pegaram alguma informação que eu vi, essa informação que era pecado, e fica sempre com aquela horrível cara de desconfiança. Aquela horrível cara de não, vamos fazer. Vi também uma inconsequência na internet, acho que do YouTube da gringa, dizendo que, como é que ela falou? Muito inconsequente. Dizendo, justamente aquilo que é criticado nas mulheres, justamente aquilo que eu precisei para forçar, para pisar em cima do homem, alguma coisa. Olha, eu nunca falei que as mulheres eventualmente não devam ser duras em momento. Eu digo que elas não podem perder a característica da mansidão. Eu não disse que a falta de mansidão não seja necessária por momentos, até mesmo eu acho isso, né? A força, não acho que foi necessário no meu caso. Não, mas essa é a nossa força.
Não, porque eu acho que a impositividade de vocês é uma impositividade errada e poderiam ter feito qualquer coisa nesse sentido de maneira muito mais fácil. Sobre a questão profissional, eu concordava. Ah, não, eu estou impondo. Não, porque eu concordei. Eu não estou fazendo por obediência a vocês, né? Então é a mesma coisa. O voluntariado, são premissas diferentes. No voluntariado, numa atividade, nós somos impositivos e impedimos a pessoa de retornar. Não, é porque eu não concordo com a impositividade e vai atrapalhar outras pessoas. Porque essa característica não é só de, somos determinadas. Não, essa característica barraqueira é o que nos define, é o que nos caracteriza, no caso de muitas mulheres. Né? Não, é exatamente essa característica que me define. Se eventualmente estão falando contra mim, né? Essa é a característica que faz nós vencermos batalhas. Isso é mentira. Porque há outro método. Não é a questão de, eu tenho medo do barraco e por isso eu não retorno ao ministério, então nós ganhamos. Não, é porque isso vai prejudicar o próprio ministério. Eu discordo da característica da impositividade ou desse barraquismo exatamente devido ao fato disso atrapalhar o ministério. Não só porque eu tenha medo, até porque argumento eu já respondi aqui, já respondi várias vezes. Veja, olha como vocês negam a história. Quantas coisas eu respondi na igreja, em sede de igreja? Seja em célula, seja na casa de alguém, mas temas espirituais, religiosos. Seja mesmo na própria sede, no próprio templo da igreja. Quantas coisas eu respondi? Não só em YouTube. Como o pessoal relativiza. Não, porque nós somos impositivos. Eu já respondi 500 mil coisas lá. Aqui, inclusive argumentos repetidos. Não, mas nós somos impositivos. Não, é porque eu acho que isso atrapalha. Eu não concordo com a postura. Não porque ele tem medo argumentativo. Não, é porque eu não concordo, isso atrapalha os outros. Que são bons e que têm boas intenções. Mesmo em sede de igreja, em sedes eclesiásticas. E mesmo nas suas extensões. Não é questão de medo da impositividade, mas tem outro lado que atrapalha o ministério. Esse argumento pesa. Veja como eles jogam para debaixo do pano. Ei, mulherada inconsequente. Ei, mulherada inconsequente. E muitas ocultistas, provavelmente. Com comportamentos terríveis contra Deus e contra a castidade. Mas, acho que é isso, acho que ficou claro, né? Se eventualmente houve um alerta bíblico no caso de Salomão em relação a perder dinheiro, é porque há algum pecado, mesmo que não seja o uso do dinheiro de pai e mãe. Há outros pecados possíveis que eu tenha cometido e que eu posso continuar cometendo. Então, há a plausibilidade de punição financeira, claro. Se o dinheiro acabar, não, você vai ser protegido financeiramente. Então, outra contradição, mas isso eu já respondi. Por que eu vou ser protegido financeiramente quando eu receber a herança? Que inclusive foi argumento de gente aqui do Paraná, foi argumento de gente da política aqui do Paraná. Não, mas eu tenho aqui a garantia da herança. Não, mas peraí, é só ali que Deus me protege? É só na herança que Deus me protege? Não, mas ele também protege no uso de dinheiro além. Não, então por que eu não ganhei dinheiro? Ele só protege se eventualmente acabar a herança, só em situação emergencial. Por que ele não pode proteger antes? Não, mas aí é a concordância do uso do dinheiro. Tá, mas esse argumento não estava claro, porque havia continuidade processual. E depois, não, você está, como é que é? Outros políticos também, está abaixo do controle financeiro. Não. Só acho errado eventualmente usar dinheiro de quem não quer. Ou, nesse caso, quem aparentemente não quer porque isso não estava claro se eventualmente concordava com o uso do dinheiro ou não. E Salomão dizendo que tinha pecado. Talvez realmente eu pensei. Então, não pensei o tempo inteiro. O pecado não é usar dinheiro de pai e mãe porque eles querem. Esse raciocínio era variável. Eu não acreditei nele 100%. Ou em 100% dos momentos. Às vezes sim, na maior parte das vezes não. Primeiro. Segundo, então havia a possibilidade de outros pecados. Eu falei, peraí. Em alguma coisa eu posso realmente estar exagerando na questão do videogame. Posso eventualmente até desejar porções, né? Não vou dizer corpo inteiro, pelo menos não na maioria das situações, mas desejar porções do corpo de mulheres do próximo, que talvez tenham sido aí expostas na internet, caracterizadamente o pé que eu gosto. Então, é isso aí, vocês estão errados. Eu falei, não, é porque é possível ver outro pecado, senão não haveria o alerta sobre a questão financeira. Eu também tenho medo. Ou mesmo outro pecado, achar que eventualmente Deus não vai ajudar, achar que eventualmente Deus é impotente, ou não, nem sempre eu acho que Deus tem aí a potência total para resolver os nossos problemas. Então, descaracterizando aí a argumentação desse pessoal. Valeu.